Olá pessoal, meu nome é Túlio, eu sou psicólogo do TRT e hoje eu vim para falar sobre o Setembro Amarelo. Como muitos já devem saber, no mês de setembro nós temos a campanha Setembro Amarelo, que tem por objetivo promover e divulgar a prevenção do suicídio. No Brasil são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos. É uma triste realidade que registra cada vez mais casos, e principalmente entre os jovens. De modo geral, a gente pode definir o suicídio como um ato deliberado, realizado pelo indivíduo de forma consciente, cuja intenção seja a própria morte, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Como um comportamento, o suicídio possui múltiplos determinantes e é resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, além também de genéticos e culturais. O suicídio, em hipótese alguma, deve ser visto como um fato casual e abrupto. Na quase totalidade dos casos, ele deve ser considerado como o desfecho de um conjunto de situações, de eventos, de fatores que vão se acumulando ao longo da história de uma pessoa. É por isso o ato final, ele é a consequência última, de uma sucessão de fatos. Estima-se geralmente que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo e a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. Dados da OMS mostram que o Brasil é o 8º país do mundo em números absolutos de suicídios consumados. No país, 17% das pessoas já pensaram em se matar em algum momento da vida. Entre os jovens, as taxas de suicídio têm aumentado, se configurando como uma das principais causas de morte. Em virtude do estigma que o suicídio carrega, os dados estatísticos sobre ele são subnotificados, o que acaba por distorcer uma realidade preocupante. Acredita-se que cerca de 1 milhão de pessoas morrem anualmente por suicídio, o que levou a OMS a considerar o suicídio como uma epidemia silenciosa. Em função desse quadro alarmante, é que o suicídio deve ser considerado uma questão de saúde pública. Embora não exista uma única explicação para a morte voluntária, dado o caráter multifatorial do fenômeno, estudos de suicidologia, que é o campo de estudo que estuda o fenômeno do suicídio, indicam que 90% dos casos podem ser evitados. Porém, devido ao estigma e ao tabu em relação ao tema, muitos sentem que não podem ou não devem pedir ajuda. Além disso, muitas pessoas sentem receio e consideram que não sabem como prestar ajuda a alguém que está em risco de suicídio. Um dos caminhos para a prevenção do suicídio é justamente a atenção aos sinais e comportamentos das pessoas em sofrimento psíquico, e também a ampliação de informações sobre a temática da saúde mental. Se você suspeita que alguém que convive com você apresenta algum risco, atente-se a sinais como comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família e amigos, doença psiquiátrica, alcoolismo, ansiedade ou pânico, odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha, uma perda recente e importante, do tipo morte, divórcio, separação, também sentimento de solidão, impotência, desesperança, também cartas de despedida, doença física, a menção repetida de morte ou suicídio. Então, a partir disso, quais os principais fatores de risco para o suicídio? Acho que tem dois principais. O primeiro seria a tentativa prévia de suicídio. Pacientes que tentaram suicídio previamente têm de 5 a 6 vezes mais chances de tentar suicídio novamente. E o segundo fator de risco seria a presença de algum transtorno mental. Quase todos os suicidas tinham uma doença mental, muitas vezes não diagnosticada, frequentemente não tratada ou não tratada de forma adequada. Os transtornos mais comuns no grupo de risco incluem depressão, transtorno bipolar, alcoolismo, abuso e dependência de outras drogas, transtornos de personalidade, esquizofrenia. Então, outro ponto importante é que a presença concomitante de 2 ou mais transtornos mentais ele aumenta muito o risco de suicídio. Durante séculos da nossa história, por razões religiosas, e morais e culturais, o suicídio foi considerado um grande pecado, até mesmo por alguns autores considerado talvez o pior deles ao longo da história. Portanto, falar, desmistificar, aprofundar discussões sobre o tema, produzindo e propagando informações e conhecimentos,
acerca dessa questão é uma questão valiosa, senão até fundamental, é uma estratégia fundamental para a prevenção do suicídio. Então, acho que é importante falar também o que não fazer diante do risco do suicídio. Muito se fala sobre o que fazer para prevenir o suicídio, mas há também algumas indicações do que não fazer. Primeiro ponto, interromper muito frequentemente. A interrupção frequente da fala de alguém em risco iminente de suicídio produz a sensação de que a fala dessa pessoa não possui importância para o outro e leva a uma maior sensação de constrangimento e embaraço, né, na expressão do que essa pessoa está sentindo. O segundo ponto é ficar chocado ou muito emocionado. Tentar demonstrar alguma naturalidade na hora de escutar a pessoa com intenções suicidas é importante para não inibir a fala da pessoa a respeito do seu próprio sofrimento. O terceiro ponto é dizer que você está ocupado. Isso tende apenas a reforçar a ideia de que a pessoa, o que ela sente e diz, não possui valor, né? Quarto ponto, tratar a pessoa de maneira que o coloque numa posição de inferioridade. É fundamental que a escuta se dê de maneira horizontal, de modo que você escute o sofrimento do outro de igual para igual. Outro ponto que não é interessante fazer em casos de risco de suicídio é fazer comentários invasivos e pouco claros. Por mais estranho e confuso que pareçam os pensamentos e sentimentos da pessoa naquele momento, é preciso haver um esforço de respeito na hora de escutar o seu sofrimento. E um outro ponto também é fazer perguntas indiscretas. Procure respeitar o timing da pessoa, sem forçá-la a dizer coisas que ela não quer dizer. Muitas vezes, perguntas mais constrangedoras tendem apenas a piorar a situação. Então, o que fazer diante do risco de suicídio? Se você se encontra diante de alguém que está demonstrando que o suicídio é uma possibilidade, fique calmo, ouça e mostre empatia. Não duvide ou minimize o risco, leve a situação a sério e verifique o grau de risco, perguntando sobre possíveis tentativas anteriores e ficando atento a instrumentos ou comportamentos potencialmente letais. Idealmente, procure conduzir a pessoa a um profissional da saúde mental. Se possível, consiga ajuda e identifique outras formas de suporte emocional. Em caso de risco iminente, fique com a pessoa até que seja possível ampliar as possibilidades de apoio. Lembre-se que a experiência de cada pessoa é única e as estratégias de apoio devem ser pensadas também de forma individualizada, buscando adequá-las ao contexto e às possibilidades de cada um. A gente deve lembrar também que no Brasil é possível receber assistência gratuita nos CAPs, no Centro de Atenção Psicossocial, que pertence ao SUS e acolhem pessoas com sofrimento e transtorno mental. Além disso, a gente tem também o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias, através do telefone 141. E ainda no âmbito do tribunal, há sempre a possibilidade de atendimento psicológico.